Pedra de Afiar, gostamos de aprender com qualquer coisa, né? E nada melhor do que aprender com uma boa história, porque as histórias normalmente elas nos ensinam muitas coisas legais, Com né? certeza. E a história que nós vamos trazer para vocês hoje aconteceu num mosteiro cristão, tá? Onde nós tínhamos dois monges e um, de repente, ofende o outro. E aí o abade desse mosteiro, vendo aquela situação, vira pro monge ofendido e fala: meu irmão, você deve perdoar o seu agressor, o seu ofensor, né? E o ofendido vira pra ele e fala: não, de jeito nenhum, aqui se faz é que se paga, ele vai ter que, não vou deixar barato. E aí na mesma hora o abade do templo levanta as mãos pros céus e fala: meu Jesus, não precisamos mais de ti, já somos capazes de julgar os homens por nós mesmos, já entendemos tudo sobre o bem e o mal, Senhor pode se afastar de nós sem nenhum problema. E aí o monge ofendido, envergonhado agora, né? Não apenas ofendido, mas envergonhado, perdoou o outro e ficou quieto, se retirou daquele cenário. Se retirou, foi pro quarto chorar, foi sofrer durante um mês. Enfim, e essa é a história, né? Agora vamos conversar um pouquinho sobre ela. O que Pois você acha, é, né? João? Eu acho que além do fato de a gente se identificar um pouquinho, né? E ficar meio assim, tem algumas coisas que a gente pode entender, que a gente pode pensar. E acho que a primeira delas é pensar no ofendido, né? Geralmente quando a gente vê alguém ofendendo uma outra pessoa, a gente pensa, pô, mas por que esse cara tá ofendendo essa pessoa, né? Por que eles estão agindo de forma tão agressiva? Mas é importante que a gente pense dentro da história, principalmente dentro da nossa vida, na situação onde nós somos ofendidos, num primeiro momento. E aí a gente precisa refletir, por que eu me ofendi? Será que o que a pessoa fez realmente foi uma coisa errada, que me desagradou? Ou será que ela falou uma coisa correta, verdadeira, ainda que não tenha sido da melhor maneira possível ou da maneira que me agradou, mas aquilo me incomodou de verdade porque trouxe à tona um erro meu, um defeito, uma dificuldade ou alguma coisa que eu fiz e que eu não queria que as outras pessoas soubessem. É um exercício incômodo, é um exercício meio chato de se fazer, mas é extremamente importante. Até para que a gente não desconte, como o monge tentou fazer, no outro algo que tem a ver com o que está dentro de nós. E aí, partindo desse primeiro ponto, a gente pode começar a pensar de fato sobre a atitude da outra pessoa. Você falou que é um pouco incômodo, né? É um pouco incômodo porque a gente tem que olhar pra gente. É. A gente tem que olhar para nós, a gente tem que olhar pro nosso lado sombra, para aquilo que... Porque se incomoda, tem alguma coisa dentro de nós, né? Independente do ofensor ter ofendido de fato ou simplesmente ter falado uma verdade. Independente do que ele disse, o ofendido se incomodou. Então existe alguma coisa dentro dele. Ele precisa primeiro olhar para ela e a gente sabe o quanto isso é difícil, Sim. o quanto isso é complicado. Então a gente tende a logo olhar para o outro. Não, é o outro que errou, é isso. E é interessante que o próprio abade superior do templo, ele vai em cima do ofendido, ele não vai em cima do ofensor, Sim. né? Como você falou. Que injustiça, né? Primeiro você tem que olhar para o ofendido. É isso que o abade, de uma certa forma, está nos ensinando, né? Tipo, sabe, se você se ofendeu, dentro de uma ofensa, existem dois pontos, o ofensor e o ofendido. Primeiro, é o ofendido que tem que se analisar. Por que eu me ofendi? E aí, é o que você falou. Vamos supor que de fato, o ofensor tenha realmente falado alguma coisa muito errada ou tenha agido de má fé. Beleza. Não é um problema meu. É um problema dele. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou puni-lo, obviamente. Claro que não, né? Você simplesmente identificou que o problema não é seu, o problema do outro, você vai pensar, beleza, ele errou. Por que ele errou? Ele pode ter errado por vários motivos. Ele pode ter errado sem querer, ele pode ter se ofendido sem intenção de te ofender, ele pode não ter tido cuidado, ele pode não ter tido muita noção, né? A gente não sabe o histórico da pessoa que está com a qual, nem sempre, né? A gente sabe o histórico da pessoa com a qual a gente está interagindo, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Todo mundo tem o seu motivo para fazer as coisas. Mesmo que seja errado, as pessoas têm o motivo delas. E tentar entender o motivo que leva as pessoas a errarem é fundamental. Por quê? Porque nós também erramos. Sim. Então, né, esse momento que o abade levanta as mãos para os céus e brinca, né, falando que não precisa mais de Jesus, não precisa mais de Deus, ele está querendo dizer para o monge ofendido que, cara, agora nós já somos oniscientes, a gente já... Atingimos lá o máximo. Exatamente, a gente é onisciente, a gente sabe de todas as leis do universo, a gente consegue, a gente domina tudo, a gente pode aplicar a justiça, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Na verdade, a gente sabe que não é bem por aí, né? Então, essa mão que muitas vezes a gente pesa em cima da outra pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque é o princípio do ritmo, né? Se você pesa muito a sua mão, provavelmente em algum momento vão pesar a mão em você também.
Será que você é tão melhor assim do que o outro só porque você não foi o que ofendeu naquele momento? Será que você nunca ofendeu alguém? Ou vamos combinar, vamos extravasar isso para outras coisas. Será que aquele erro, não uma ofensa, mas será que aquele erro que você julga que o outro está cometendo, você não seria capaz de cometer em uma outra situação? Então, tenha um olhar mais dócil consigo mesmo e aproveite para ter um olhar mais dócil com o outro também, né? Acho que isso é fundamental. E só um último detalhe que também é importante, que pode nortear um pouco a nossa prática. A gente não está dizendo que você deve deixar de se colocar nas situações. Em vários momentos a gente precisa sim delimitar algumas coisas, a gente precisa mostrar para os outros que aquilo não foi tão legal assim e que ele não pode agir daquela forma. Mas o que a gente está passando para vocês, ou pelo menos trazendo para reflexão, é que sem esse olhar interno antes, muitas vezes a nossa atitude ela vai gerar mais destruição do que harmonia, do que coisas boas para você e para as outras pessoas. Então, quando a gente chega para essa pessoa para falar, ainda que seja de forma firme, mas tendo refletido antes, isso tem um impacto positivo. E ainda que ela não se modifique, você conseguiu se modificar. E é isso que importa. A gente tem que ser responsável pela nossa modificação, pelo nosso crescimento. Os outros têm as escolhas deles, têm os processos deles e não cabe a nós interferir nisso. A gente pode tentar, de alguma maneira, dar o exemplo através da nossa transformação, do nosso crescimento. E se você gostou desse vídeo, se você está gostando dessa nossa série de histórias e quer que a gente continue fazendo, ajude a gente dando o seu like, que isso contribui bastante. Se inscreve no canal caso não seja inscrito, clica no sininho de notificações para sempre saber quando sair vídeo novo e também nos segue nas nossas redes sociais, nós temos Facebook, Instagram, todo dia tem postagens bem bacanas por lá. E se você quiser conhecer um pouco mais o nosso projeto, quiser vir estudar com a gente, conhecer os nossos grupos de estudo, você pode entrar em catarse.me/pedra de afiar e lá você não só vai conhecer mais do nosso trabalho, mas também formas de nos auxiliar. E até o próximo. Tchau, tchau.